Olá, vamos iniciar a nossa aula de flambagem de colunas. Faremos uma pequena introdução, definição de carga crítica, o que é uma coluna ideal com apoio de pinos, os outros vários tipos de colunas, perdão, os outros vários tipos de apoio que as colunas podem ter. Falaremos um pouco sobre a fórmula da secante e a flambagem inelástica. O objetivo da mecânica dos materiais é investigar a resistência, a rigidez e a estabilidade de um componente sujeito a um determinado carregamento. Até agora nós estudamos a rigidez, e a resistência deste material, ou de um elemento em equilíbrio estável. Nos modos de falha, quando nós estamos no modo de falha, os critérios baseados nos limites de tensão, deformação ou de um determinado nível de energia em um componente foram analisados. Agora estudamos a falha devido à instabilidade elástica de uma estrutura ou componente. É isso que nós vamos estudar agora. A terceira parte aqui, estabilidade. Então, estabilidade é caracterizada pela habilidade de uma estrutura em suportar uma determinada carga sem apresentar uma variação brusca em sua geometria. A principal diferença entre as teorias da elasticidade linear e da estabilidade linear é que, na elasticidade linear, o equilíbrio é baseado na geometria indeformada, e na estabilidade linear, o equilíbrio é baseado na geometria deformada. Então, flambagem pode ser definida como o deslocamento lateral relativamente grande e súbito de uma coluna em decorrência de um pequeno aumento na carga compressiva nela existente ou nela aplicada. Alguns elementos estruturais podem ser sujeitos a cargas de compressão axial e esses elementos eles são conhecidos como coluna. São elementos retos e esbeltos carregados axialmente por compressão. Então a coluna é isso. Frequentemente a flambagem de uma coluna pode resultar em uma falha catastrófica de uma estrutura ou de um componente. Então, por isso que especial atenção ao projeto de colunas é dada pelos engenheiros. Falemos um pouco agora sobre carga crítica. Como já comentado anteriormente, elementos estruturais compridos e esbeltos, sujeitos a uma força de compressão axial, são denominados colunas. E a deflexão lateral que ocorre quando ele é sujeito a esse carregamento é denominado de flambagem. Algo assim, você tem aqui a sua coluna carregada, chegando à carga crítica, qualquer deflexãozinha lateral, ou seja, em qualquer situação em que a carga for maior que a carga crítica, ela vai sofrer o fenômeno da flambagem. Então, com frequência, a flambagem de uma coluna pode resultar em uma falha repentina e dramática de uma estrutura ou mecanismo. Projetando colunas que suportem com segurança as cargas pretendidas são o que nós queremos, ou seja, colunas que suportem as cargas sem flambar. Então definimos carga crítica, a gente vai chamar de P crítico, a carga máxima que uma coluna pode suportar quando está na iminência de sofrer flambagem. Então qualquer carga adicional, além da carga crítica, provocará a flambagem da coluna e, portanto, essa deflexão lateral. Aqui nós vamos falar um pouco sobre estados de equilíbrio, que são esses estados aqui. Vamos falar um pouco do ponto de bifurcação e o mecanismo de equilíbrio. Então você aqui o livro dá um exemplo de uma coluna com uma mola aqui, ela sofre uma pressão aqui, um carregamento, perdão. Essa mola é comprimida e projeta uma força de reação contrária ao movimento da nossa coluna. Então, carga crítica é a carga sobre a qual o mecanismo está na iminência de falhar e flambar, como nós acabamos de falar. Então, vamos falar um pouco sobre os equilíbrios. Quando a carga P é menor que P crítico, o equilíbrio é estável. Vocês devem conhecer essa figurinha de outros livros. Então, o equilíbrio estável é nesse ramo aqui do nosso gráfico. Ó.
nós temos aqui um gráfico P por θ. Então, nesse ramo do nosso gráfico aqui, ó, em qualquer ponto aqui, nós estamos em equilíbrio estável, em qualquer carga nesse ponto. Nós chegamos no ponto que nós chamamos de ponto de bifurcação. É o ponto onde temos o equilíbrio neutro, é o ponto onde a carga aplicada é igual à carga crítica, ou seja, qualquer delta carga ela vai flambar. Então, esse ponto é um ponto importante e conhecido como ponto de bifurcação. Quando o P aplicado é maior que o P crítico, nós temos um equilíbrio estável, ou seja, a carga é maior do que a carga crítica. E aí quando você está aqui nesse ponto de bifurcação, qualquer P maior do que P crítico, ela vai flambar, vai vir para cá ou para cá. Vamos falar um pouquinho sobre coluna ideal com apoio de pinos, que é a coluna utilizada para derivar o equacionamento de Euler. Vamos supor uma coluna suportada por pinos como essa aqui, está pinada aqui embaixo. Nós chamamos de coluna ideal uma coluna perfeitamente reta, cujo material é homogêneo, a carga é aplicada no centroide da seção transversal, o material tem comportamento linear elástico e a flambagem ou flexão ocorre em um único plano, plano XY, plano XZ, YX, YZ e assim por diante. Quando a carga P atinge a carga crítica, a coluna está na iminência de tornar-se instável, de modo que uma pequena força lateral F, se retirada, faz com que a coluna permaneça na posição defletida. Eu tenho aqui a carga P, chego na carga crítica, se eu aplico uma força F e depois eu a retiro, a minha coluna vai ficar nessa posição. Isso que eu quis dizer. Então a coluna, o fato de a coluna continuar estável ou tornar-se instável quando sujeita a uma carga axial dependerá da sua capacidade de restauração, que é baseada em sua resistência à flexão. Então, para determinar a carga crítica e a forma da coluna quando flambada, utiliza-se a equação que relaciona o momento interno com a forma defletida, que nós vimos no capítulo anterior. Ou seja, nós usamos EI D2V dx2 é igual a MX. A coluna ela sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal, o eixo com o menor momento de inércia. Então, vamos supor a nossa coluna aqui está com um aspecto flambado, a carga aplicada. Vamos analisar esse ponto X aqui como nosso diagrama de momento fletor. Esse carregamento ele é trazido para cá junto com o momento. Então, o fato de a coluna continuar estável, ela permite que nós façamos essa análise. Então, determinar a carga crítica e a forma flambada, nós vamos utilizar a equação do momento interno, que nós já vimos no capítulo anterior, e da deflexão de viga, nós encontramos isso aqui. Com isso, nós podemos substituir o momento interno por menos PV, e chegamos nesta equação, que é uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes. Se nós formos nos livros, nós encontramos a solução para esse tipo de equação, que é essa daqui. Então, as constantes de integração são determinadas por quê? Pelas condições de contorno, C1 e C2. Se eu aplico as condições de contorno, eu chego que C2 é igual a zero e que C1 seno desse valor é igual a zero. E aí eu tenho duas possibilidades de solução. A primeira é satisfazer C1 igual a zero. Ou seja, meu V vai ser igual a zero. É a solução trivial. O que exige que a coluna permaneça reta, ou sempre reta, ainda que a carga torne a coluna instável. Ok? Aqui, ó, nessa equação aqui, C1 igual a zero, meu V tem que ser igual a zero. A segunda possibilidade é que esse valor aqui seja igual a zero. E para que isso ocorra, esse valor aqui, raiz de P sobre AI vezes zero, tem que ser igual a NP. O que me fornece essa solução para P. Repara que P aqui é N ao quadrado, P ao quadrado é I sobre L ao quadrado. N
pode assumir o valor de 1, 2, 3, etc. Então o menor valor de P vai ser que? Vai ocorrer quando? Quando N é igual a 1. E aí você tem a fórmula de Euler para a carga crítica, que é π ao quadrado I sobre L ao quadrado. Essa é a fórmula mais conhecida de carga crítica, a formulação de Euler. A carga crítica, ela depende de momento de inércia, modo de elasticidade e comprimento dessa viga. Repara que ela tem condições geométricas aqui. Ela é independente da resistência do material, ela depende somente de I e L e do modo de elasticidade. Reparem também que eu posso escrever essa equação aqui, se eu utilizar o conceito de raio de giração, eu posso escrever como π ao quadrado L sobre R, onde L sobre R é conhecido como índice de esbeltez, que mede a flexibilidade da coluna. Então eu posso usar essas duas fórmulas para encontrar a carga crítica e a tensão crítica. O N, ele nos fornece o número de ondas, ele representa o número de ondas da forma defletida da coluna. Esse aqui, por exemplo, é N igual a 1. Se ela faz isso aqui, ó, tem um ponto aqui ponto de inflexão aqui, um ponto onde vai ser travado, e a fórmula vai ser essa aqui, é N igual a 2. E assim por diante. Ok? A coluna ela é eficiente quando a área da seção transversal está distante dos eixos principais. Você vai aumentar a capacidade de resistência. Então, aí, como eu já falei, a coluna sofrerá flambagem em torno do eixo principal da seção transversal, que tenha o menor momento de inércia, que é o eixo de menor resistência. Então, de forma resumida, nós podemos dizer que a carga crítica é dada por π ao quadrado I sobre L ao quadrado, que é a fórmula da carga crítica de Euler, e a tensão crítica de Euler é π ao quadrado L sobre R ao quadrado, onde pré-crítico, sigma crítico, I, R e L sobre R são dados aqui. Então, vamos fazer um exemplo de aplicação desse formulário. Então vamos supor, o elemento estrutural dado na figura, A36W2046, que é bastante comum nós encontrarmos esse tipo de indicativo de material. Então esse elemento estrutural de aço é mostrado na figura e deve ser usado como coluna apoiada por pino. Então está supondo que estão apoiadas por pinos. Determine a maior carga axial que ele pode suportar antes de começar a sofrer flambagem ou antes que o aço escoe. Então ele está aplicando uma força de compressão nesse sentido. Quando eu tenho esse tipo de material, eu vou buscar nas tabelas dos livros e manuais de engenharia os valores que me interessam. Então, no apêndice B do Hibbeler, por exemplo, eu tenho que a área para essa seção aqui é essa. O meu momento de inércia em X e Y também é encontrado lá. E aí, por inspeção, eu sei que a flambagem vai ocorrer em torno do eixo Y, que é menor do que, o momento de inércia é menor do que X. Então, eu aplico a minha fórmula de Euler para a carga crítica e chego aqui a carga crítica de Euler é 1887,6 kN. Quando ela está totalmente carregada, a tensão de compressão média na coluna vai ser o quê? A carga crítica sobre A, que me dá esse valor aqui. E visto que a tensão ultrapassa a tensão de escoamento, então para essa carga crítica eu tenho essa tensão crítica que é maior que a tensão de escoamento. Ou seja, para que eu tenha uma carga crítica não escoe, eu tenho que aplicar, eu tenho que dizer que a minha tensão máxima é 250 para essa minha área, ou seja, a minha carga admissível máxima é de 1472,5 sem que ele escoe. Vamos falar um pouquinho agora sobre colunas com vários tipos de apoio. Nós vimos uma com apoio pinado. Agora vamos supor uma coluna engastada na base e livre na sua outra extremidade. Então aqui está
a coluna engastada com extremidade livre, aqui é um diagrama de corpo livre. Então deduzimos a carga de Euler para a coluna com extremidades acopladas por pinos ou livres para girar, foi o que nós fizemos até agora. Mas outros apoios existem. Então o procedimento para encontrar a carga de flambagem ele será o mesmo, porém nós temos que tomar alguns cuidados. A fórmula utilizada é a mesma, o momento agora é P delta menos Y, eu chego nesta equação diferencial de segunda ordem. Eu tenho a solução dessa equação, com isso eu chego que a carga crítica, neste caso, para esse tipo de configuração é π ao quadrado é I sobre 4 vezes L ao quadrado. Continuando na mesma coluna, Euler ele é usado para determinar a carga crítica provida, ou seja, L vai representar a distância sem apoio entre os pontos de momento nulo. E esse comprimento é chamado de comprimento efetivo da coluna, o L índice E. Em alguns casos, ou a grande parte dos casos, vocês vão ver que se usa um fator adimensional K, aqui é adimensional K, que chama-se fator de comprimento efetivo. Ele é usado para calcular o L índice E. O L índice E, que é o comprimento efetivo, vai ser K vezes o comprimento fornecido. Vocês vão entender o que é esse comprimento efetivo. E a carga crítica pode ser calculada dessa forma, bem como a tensão crítica. E KL sobre R é conhecido como índice de esbeltez efetivo. L sobre R é o índice de esbeltez e KL sobre R é o índice de esbeltez efetivo. Percebam aqui que você pode existem situações como essas aqui. Nós temos a primeira que é a extremidade pinada. Extremidades pinadas foi a que nós determinamos a equação de Euler. O comprimento da coluna é igual ao comprimento efetivo, então o K vai ser igual a 1. Nesse caso da coluna engastada e livre na extremidade, o comprimento é L, porém o comprimento efetivo ele é 2L, e o K é igual a 2. Nesse aqui, onde a extremidade é engastada, e ambas as extremidades são engastadas, o comprimento efetivo é esse aqui, onde o momento é nulo. Então, L índice é 0,5 de L. E no caso de uma extremidade engastada pinada, o comprimento efetivo, que é esse aqui, será 0,7 de L. Geralmente esses quatro sistemas, quatro tipos de apoio são suficientes para resolvermos os nossos problemas. Então vamos supor agora a coluna de alumínio presa na base e seu topo está ancorado por cabos de modo a impedir que o topo movimente-se ao longo do eixo X. Então ele permite movimentação aqui. Se considerarmos que ele está fixa na base, determinar a maior carga admissível P, essa aqui, que pode ser aplicada, usando um fator de segurança para a flambagem de 3. Deu os dados aqui, o modo de elasticidade do alumínio, tensão de escoamento, a área, momentos de inércia. Então a flambagem em XX, eu tenho, deixa eu ver aqui, eu acho que aqui eu tenho, aqui flambagem em XX eu tenho que o meu comprimento efetivo vai ser K igual a 2. E o K vezes L vai ser igual a 10. No caso de YY, eu tenho que o meu comprimento vai ser o 0,7 aqui. Eu tenho aquela situação, essa daqui. Tenho essa situação aqui e a outra vai ser essa situação aqui. Com isso, eu calculo o K para a situação em X e o K para a situação em Y, KL. E a carga crítica em X, eu aplico o formulário, eu tenho a carga crítica em X e a carga crítica em Y. Repara como é que é bem diferente. A carga admissível e a tensão crítica serão, a carga admissível vai ser a carga crítica dividido pelo fator de segurança. Como 424 é bem menor do que 1,31 MeV, nós vamos utilizar ela como carga crítica. Qualquer carga acima disso ela vai flambar. E a tensão crítica da mesma forma calculada. O que é menor que a tensão de escoamento, então, ok, meu sistema está aceitável desse jeito aqui. Ok? Vou falar um pouco sobre a fórmula da secante. Lembrando que esse capítulo de flambagem está no capítulo 13 do Hibbeler. Fórmula da secante. Para deduzir a fórmula de Euler, partiu-se da premissa que a carga AP
é sempre aplicada no centroide da área da seção transversal e que a coluna é perfeitamente reta. Essas foram nossas premissas iniciais. O que na realidade não ocorre. Não existe nada tão certinho como o que nós tomamos como hipótese. Então a flambagem ela começa bem pequena e imediatamente a aplicação da carga ela começa a ocorrer. Porque a nossa coluna, na verdade, ela não é 100% certinho. Então, vamos supor uma carga P aplicada a uma distância E, curta em relação ao centroide da seção transversal. Nós vamos chamar de distância excêntrica. Algo assim. Ó. Eu tenho aqui uma coluna, a minha carga está sendo aplicada a uma distância E do centroide da minha coluna. Uma coluna simétrica aqui. O que vai ocorrer é isso aqui, né? Eu vou trazer a minha carga para cá, eu vou ter aqui o formato da flambagem e aqui a carga P e o meu M' quando eu trago a carga daqui para cá. Eu tenho aqui o meu diagrama de corpo livre. Essas extremidades aqui, ó, vocês percebam que quando nós aplicamos o carregamento, elas giram, né? Tanto aqui quanto aqui. E a carga fica estaticamente equivalente a isso aqui. Então, eu posso dizer que meu momento interno é menos PE mais V. Eu tenho a minha equação diferencial de segunda ordem, não homogênea. Eu tenho a solução para essa equação. E vou encontrar que a minha deflexão V, num ponto X qualquer, vai ser dada por essa expressão aqui. Ok? Que é a curva da deflexão. Essa é a curva da deflexão da nossa viga, em qualquer ponto. Se eu quiser encontrar a deflexão máxima, o que vai ocorrer? Se eu tenho aqui, como essa curva é simétrica, essa coluna é simétrica, a minha curvatura máxima, ou minha deflexão máxima, ela vai ocorrer no meio aqui, em L sobre 2. Então a deflexão máxima e a tensão máxima vão ocorrer no ponto médio da coluna. Ou seja, em x igual a L sobre 2. Vai ocorrer V igual a V máximo. Se eu jogo L sobre 2 aqui nessa expressão de V, eu chego que V máximo vai ser dado por essa expressão aqui. Ou em alguns livros vocês têm também que V máximo é dado por essa expressão em função de P e P crítico. Esse gráfico aqui a gente pode observar que se a coluna for ideal, o carregamento vem por aqui, como nós mostramos, equilíbrio até chegar aqui no ponto de bifurcação. E aqui, quando a carga sobe um pouquinho, ela vai flambar ou para cá ou para cá. Nesse caso, nós estamos mostrando de do lado direito aqui. Então, a coluna ideal seria assim, ela vem aqui, quando chegar a carga crítica, ela flamba para cá, onde a excentricidade é igual a zero. Em outros casos, onde a excentricidade não é igual a zero, ela vai começar a flambar já aqui e vai tendendo a chegar na carga crítica ideal. E quanto mais o E tende a zero, mais próximo da curva ideal eu vou chegando. Ou seja, se E tende a zero, o V máximo tende a zero também. Aqui é o gráfico do material, para vocês observarem aqui na parte elástica e na parte inelástica. Ainda falando um pouco sobre a fórmula da secante, a tensão máxima na coluna, que nós vimos a deflexão, né? A tensão máxima na coluna, a gente pode falar sobre a carga axial e o momento aplicado. A carga axial e o momento aplicado nesse nosso diagrama de corpo livre, que vai me resultar nesse tipo de distribuição de tensão. O meu momento vai ser esse aqui, onde V é o V máximo, nós acabamos de calcular. Então, o meu momento pode ser encontrado por essa expressão aqui. A tensão máxima, como é que eu vou encontrar a tensão máxima nessa coluna aqui? Ela vai ter a contribuição da tensão normal mais a contribuição da tensão de flexão, a fórmula da flexão. Com isso eu tenho que a tensão máxima vai ser o quê? Dada por essa expressão aqui. Sendo trabalhada, eu posso dizer que sigma máxima é P sobre A1 mais SC sobre R quadrado secante desse valor. Essa é a tensão máxima que nós
encontramos e é também conhecida como fórmula da secante. Aqui eu coloquei a fórmula da secante mais evidenciada e com as suas respectivas nomenclaturas. Sigma máximo, carga, excentricidade, distância do eixo neutro até a fibra externa, essa aqui vocês lembram da flexão, a área da seção transversal, comprimento, modo de elasticidade e o raio de giração. Então essa aqui é a fórmula da secante. Então vamos fazer um exercício com a fórmula da secante. A coluna de aço de material este aqui, engastada na base e escorada no topo de modo que não pode deslocar-se, mas está livre para girar em torno do eixo YY. Além disso, ela pode oscilar para o lado do plano YZ. Determine a carga excêntrica máxima que a coluna pode suportar antes de começar a flambar ou que o aço comece a escoar. Então ele quer que encontre essa carga, como a excentricidade é de 200 milímetros, para que não ocorra a flambagem ou escoamento. A coluna tem 4 metros de altura. Então, para que ocorra a flambagem em YY, eu tenho aqui a engastada pinada. Eu posso usar, eu vou lá no meu sistema, vejo qual é o mais adequado ponto de apoio. Tenho que PI a carga crítica é π ao quadrado EI sobre KL, sempre em relação a Y. Você acha o K vezes L mais adequado, neste caso aqui é 0,7, né? O K é 0,7. E aí você chega que a carga crítica em Y é 5.136 kN. Em XX ela não vai flambar, ela vai escoar. Então eu vou usar a minha fórmula da secante e vou encontrar a minha carga P de X. E neste caso aqui, ó, eu vou utilizar essa fórmula da secante para encontrar o meu P de X. Eu vou encontrar 419,4 kN. Vamos falar um pouquinho sobre flambagem inelástica ou flambagem plástica, naquele ramo da curva de material que nós chamamos de inelástico. Isso aqui a flambagem elástica nós vamos utilizar o pessoal da aeroespacial lá na frente em estruturas aeroespaciais. Então, em engenharia prática, no dia a dia, as colunas são em geral classificadas de acordo com o tipo de tensão desenvolvidas em seu interior no momento da falha. Então, colunas compridas e esbeltas se tornarão instáveis quando a tensão de compressão permanecer elástica. Compridas e esbeltas, instável quando a tensão de compressão permanece elástica, o que nós chamamos de instabilidade elástica. No caso de colunas intermediárias, a falha ocorre devido à instabilidade inelástica, ou seja, significa que a tensão de compressão na falha é maior do que o limite de proporcionalidade do material, limite de escoamento também. Então esse aqui eu vou chamar de instabilidade inelástica, conhecida como. No caso de vigas curtas, ou postes, alguns chamam de postes, não se tornam instáveis, essas colunas não se tornam instáveis. O material ele simplesmente escoa ou sofre uma ruptura. Em geral, o que nós encontramos no dia a dia é isso aqui, ó, colunas intermediárias. A equação de Euler exige que a tensão na coluna permaneça abaixo do limite de escoamento do material, que é o limite de proporcionalidade que nós usamos, quando a coluna flamba, e por isso a equação aplica-se somente a colunas compridas, ou seja, a equação de Euler você pode aplicar aqui, ó, em colunas compridas e esbeltas, porque nós estamos na parte elástica do nosso material. Mas na prática, a maioria das colunas tem um comprimento intermediário, e aí nós não podemos mais usar a teoria de Euler, ou seja, nós precisamos corrigir essa equação. No caso de colunas com comprimento intermediário, o comportamento
pode ser estudado modificando-se a equação de Euler de tal modo que se possa aplicá-la à flambagem inelástica. Ou seja, a equação de Euler ela trabalha aqui nessa região elástica. Aqui eu posso usar, onde a lei de Hooke é válida. Então vamos supor um diagrama de material como esse aqui, ó. Tensão, deformação, o módulo de elasticidade está aqui, e esse ponto aqui, a partir daqui, é o comportamento inelástico. Então na região elástica vale o módulo de elasticidade de Young. Na região inelástica vale o que nós chamamos módulo de elasticidade tangente. Então se a coluna for intermediária, eu vou trabalhar nessa região aqui. E percebam aqui, ó, o módulo de elasticidade ele é medido na tangente no ponto onde eu quero determinar a minha tensão. Se a coluna tiver um índice de esbeltez menor do que KL sobre R no limite de proporcionalidade, a tensão crítica na coluna terá um índice de esbeltez menor do que essa tensão de proporcionalidade. E vai corresponder o que pode causar a instabilidade. Quando a coluna está na iminência de sofrer flambagem, a mudança na deformação que ocorre nela está dentro de uma faixa pequena de delta epsilon, está aqui, ó, desse delta epsilon. E por isso o módulo de elasticidade, ou a rigidez do material, nessa região aqui, nesse ponto especificamente, pode ser considerado como módulo de elasticidade tangente, que é índice T. É o d sigma de epsilon, se você quiser utilizar diferencial, que nada mais é do que a inclinação dessa curva nesse ponto. Em geral, à medida que o índice de esbeltez diminui, a tensão crítica de uma coluna continua a aumentar e o módulo tangente diminui. E aí nós já chegamos ao que nós conhecemos como equação de Engesser. O Engesser ele corrigiu a equação de Euler, substituindo o módulo de elasticidade de Young pelo módulo de elasticidade tangente e verificou que funciona muito bem na região inelástica. Então aqui, ó, essa aqui é a curva de Euler, que trabalha na região elástica. Então está aqui, ó, KL sobre R. Aqui se nós extrapolássemos a curva de Euler, nós iríamos para cá. Então, π ao quadrado E sobre KL sobre R ao quadrado. Engesser percebeu que se ele utilizasse o módulo tangente, ele poderia trabalhar na região inelástica com a mesma fórmula de Euler, porém corrigida para o módulo de elasticidade tangente. Então, a partir daqui, ó, na região inelástica, eu vou utilizar a equação de Engesser. Ok? Existem outros métodos para calcular também isso, e outras fórmulas para essa região. Então eu apresentei apenas uma, mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem encontrar outras formulações para a região inelástica. Façamos agora um pequeno exercício de aplicação da região inelástica. Uma haste maciça com 30 mm de seção transversal e 600 mm de comprimento é feita de um material que pode ser modelado pelo diagrama tensão-deformação fornecido nessa figura aqui. Se for usada como uma coluna apoiada por pinos, determine a carga crítica que ele pode sofrer. Então, o raio de giração, eu posso calcular como raiz de I sobre A, tenho aqui meu raio de giração. Com isso, eu tenho meu índice de esbeltez. Eu sei que a coluna é apoiada por pinos, eu calculo meu KL sobre R. O K vai ser 1, 600 dá 80. Então a equação de Engesser, que é essa daqui, permite que eu diga que KL sobre R ao quadrado, faço essas contas aqui, chego nisso aqui, menos o EDT. Né? O EDT eu tenho que analisar. A tensão crítica vai ser 150 sobre 0,001, dá 150 gigapascal, portanto a tensão crítica vai ser de 231,3 megapascal. E a flambagem elástica vai ocorrer quando a tensão crítica for maior que a tensão de proporcionalidade. Então vamos agora olhar aqui um pouquinho esse segmento de reta aqui. Então o segundo segmento de reta, o E de T vai ser o que? O delta sigma sobre delta epsilon. Ou seja, eu consigo chegar aqui, o meu epsilon de T vai ser 120 gigapascal. Aí eu aplico lá na minha equação e chego que
a minha tensão crítica será de 185,1 megapascal. E como esse valor encontra-se entre os limites de 150, aqui, limite de proporcionalidade, e 270, que é esse aqui, então na verdade essa tensão crítica, ela pode ser, ele é na verdade a tensão crítica, perdão. A carga crítica na haste vai ser o quê? A tensão crítica vezes a área, ou seja, a minha carga crítica nessa situação aqui, que ele solicitou, para esse gráfico, será de 131 kN. Com isso a gente finaliza a flambagem de colunas. Eu utilizei o capítulo 13 do Hibbeler para montar essa aula com os slides que a Pearson nos fornece. Com isso finalizamos a nossa aula de flambagem e até a próxima aula.